E aí, povo, boa noite aí. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês nesta quinta-feira aí. Que o Pai possa abençoar a sua vida. Estamos aqui novamente. Vamos aqui falar um pouquinho, hoje, um pouco mais sobre a Igreja de Corinto, né? Queria estar compartilhando com vocês aqui um tema bastante interessante nessa noite. É um tema que muitas pessoas não conhecem aí, ou muitas pessoas não estudaram esse tema com tanta profundidade que nós vamos estar aqui lendo e estudando nessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre os dons e os frutos do Espírito. Olha aí, ó, que da hora. Né? Que Deus ele possa abençoar a minha vida, possa abençoar a sua vida, que nós possamos adquirir conhecimento. Quero te agradecer já. Você que parou um pouco aí para assistir essa live, você que tem compartilhado, você que tem me mandado mensagem no meu zap lá, ô Carlinhos, tá legal, benção pura, e eu fico muito feliz de poder estar agregando alguns valores aí. Entendeu, pessoal? Louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Fiz um esboço aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aí, entendeu? Eu quero falar hoje sobre, como eu disse, sobre os dons e os frutos do Espírito, né? Que se encontra lá na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13. Enquanto você abre aí as Escrituras Sagradas, né, eu quero só agradecer os irmãos aí que têm gostado dos vídeos aí que nós temos feito, né? Onde tem aprendido bastante, confesso que também tenho aprendido com eles também. Essa semana para trás aí eu recebi um convite para estar indo ministrar numa igreja, e ali o Espírito Santo me tocou para mim falar um pouco sobre a igreja de Corinto. Né? Só para vocês entenderem aqui, quando a gente entra no contexto do livro de 1 Coríntios, lá do capítulo 1, a gente vê que a igreja de Corinto, no Novo Testamento, foi uma das igrejas, ou a igreja mais problemática que teve ali no Novo Testamento. Né? Paulo passou o quê? 1 ano e meio lá na cidade de Corinto, mais especificamente ali na cidade chamada da Caia, onde ele viu uma grande oportunidade de fundar uma igreja ali na região de Corinto, onde era uma região totalmente idólatra, onde era uma região totalmente voltada para o paganismo, né? Reinava naquela época lá uma deusa chamada deusa Afrodite, onde tinha o culto a essa deusa, onde reunia 1000 prostitutas cultuais. Mas não é isso que eu quero trazer aqui. Depois eu vou falar um pouco sobre essa igreja problemática em outro estudo. O que eu quero falar nessa noite para nós aqui, para nós adquirirmos conhecimento, que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, beleza? 1 Coríntios no capítulo 13. Então, antes da gente entrar aqui no contexto, né, já quero falar para você que nós vamos se aprofundar aqui, e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui nessa noite. Então, que o Pai possa me derramar a graça na minha vida, que nossos olhos espirituais estejam abertos, nossos ouvidos, e nós estamos aqui literalmente para aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas no seu contexto histórico, de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então vamos estar aí abrindo a Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, legal? Eu fiz um esboço aqui, quero que você acompanhe comigo, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos abrir aqui no livro de 1 Cartas aos Coríntios, vamos lá. O esboço está preparado aqui, vamos ler do verso 1 até o final, né? São 13 versículos aqui. Né? 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá, para a gente pegar, pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como um sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não trata com indecência, não busca seus interesses, não irrita, não suspira o mal. Não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência se desaparecerá. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino,
Sentia como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por um espelho e um enigma. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então eu conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecei neles três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dele é o amor. Até aqui que eu queria ler aqui a leitura da palavra de Deus com vocês. Amém, meus irmãos? Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa entrar na nossa mente, que nós possamos aqui literalmente aprender. Dê a direção do Espírito Santo em nossas vidas, Pai, para que nós possamos aprender, explicar de uma forma reta, íntegra, que possa entrar no coração dos meus irmãos, para que nós possamos compreender o seu significado, aquilo que o Senhor tem aplicação para a nossa vida. Então eu peço para Ti, Pai, que o Senhor nos abençoa, nos ajuda a compreender em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Irmão, nós estamos diante de uma das passagens mais conhecidas de toda a Escritura. Talvez perca só para o Salmo 23. Né? As primeiras ao Coríntios do capítulo 12 e 13, ou é o capítulo 13, é o capítulo do amor. O capítulo que ele é lido, que ele é celebrado. Em festas de casamentos, festas de noivados, né? Outra ocasião, né? Que o amor ele vai ser o centro, né? Das atenções, que ao mesmo tempo que é o centro do capítulo mais importante e mais conhecido da Bíblia, quando a gente entra, né, conforme muitos autores, a parte literária que o apóstolo Paulo, onde ele aparece aqui, ele não escreveu nada aquilo que seja tão poderoso e tão profundo e tão rico, tão profundo como essa parte aqui. Então, essa é a opinião do famoso alemão Harnack, né? Um teólogo alemão do século passado, especialista em Bíblia. O que o cara falou? Ele falou que na introdução, que é o 1 aos Coríntios, quando chega aqui no capítulo 13, ele faz essa declaração que para ele, Paulo não escreveu nada que fosse mais profundo, bem feito e harmonioso e maravilhoso do que essa passagem de 1 Coríntios no capítulo 13. Né? Então, quer concordemos ou não, de fato é um capítulo impressionante. Né? De fato ele é. Não, apesar dele ser o que é, né, poucas passagens da Bíblia são tão mal compreendidas como essa passagem. Né? Como eu falei, né, eu tenho quase certeza que você já viu pregar essa passagem aqui, até em casamentos, ou alguma de outras ocasiões, dia de namorado e outras coisas mais. Então, não tem nada a ver com casamento. Né? Quando você entra na historicidade, não tem nada a ver com dia de namorado, não tem nada a ver com amor conjugal. Nada. Absolutamente nada quando você entra na história. Esse capítulo 13, irmão, ele está colocado no meio, que o tratamento dá Paulo para os dons espirituais que entra na igreja de Corinto. Ele está fazendo o quê? É dizer que existe um caminho mais excelente para a igreja de Corinto do que a busca de dons espirituais, que é o amor. O amor seria a solução para todos os problemas dessa igreja complicada, uma igreja cheia de dificuldade, conforme a gente pode acompanhar lá no capítulo 1. Lembra que eu falei? Então é nesse contexto, irmãos, que a gente temos que entender que esse capítulo ele é uma espécie de parênteses. Então veja como termina o capítulo 12, olha como ele termina, no verso 31. Olha só como que ele fala aqui no versículo, ele diz assim, portanto buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda excelente ou mais excelente. Ele terminou dizendo isso. Procure conhecer os melhores dons. Aí ele vai mostrar o caminho mais excelente. Então aí ele volta ao assunto de buscar o assunto, né? No 14 e no verso 1. Olha que ele fala. Segue o amor, buscar o zelo, os dons espirituais. Então, mas o capítulo 13 é uma espécie de quê? De parêntese. Paulo está falando da busca dos melhores dons. Faz um parênteses que o melhor, na verdade, é o amor, e aí ele retoma da busca dos dons espiritual no capítulo 14, que a gente deveremos começar ou mais para frente, depois você leia. Então, esse que é o capítulo 13. Ele é o caminho de Deus para uma igreja totalmente problemática naquela época. Ele é superior aos dons espirituais no que diz respeito ao quê? A sarar as feridas de uma igreja que estava totalmente traumatizada. Ele permanece por toda a eternidade, quantos dons haverão de passar. Então, portanto, deveria ser o foco da igreja de Corinto, ao invés de ficar procurando dons espirituais, particularmente línguas, profecias, que nem eles estavam fazendo naquela época. Então,
estudo de hoje à noite, que nós vamos ter aqui, eu tentei dividir ele em 3 partes naturais. Primeiro, só o amor é que conta, no verso 1 até o verso 3. Segundo, o amor sempre triunfa, no verso 4 do verso 7. E depois, só o amor permanece para sempre, do verso 8 até o verso 13. Depois a gente vai fazendo algumas aplicações, né? Que o Pai possa conduzir a gente nesse capítulo tão rico. Vamos lá. Primeiro lugar, só o amor é que conta. Do verso 1 ao verso 3. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, seria como um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, de profetizar todos os mistérios, toda a ciência, tivesse toda a fé, se não transportasse os montes, não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento aos pobres, se eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada teria proveito. Então, vamos chamar, primeira coisa aqui, ó, olha a estrutura dessa passagem. Paulo está fazendo aqui, é um recurso totalmente, recurso chamado hipérbole. O que é uma hipérbole? É quando você exagera uma coisa para mostrar o valor dela. Certo? Então ele é introduzido por essa expressão que ele diz assim, ainda que. Quando ele diz assim, ainda que eu falo a língua dos homens, ele não está dizendo que é possível falar em todos os idiomas humanos. Ele está falando, ainda que ele falasse, ainda assim, sem amor não valeria de nada. A mesma coisa em relação à língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, não é que seria possível falar a língua de anjos. Ele está dizendo, ainda que fosse, se não tivesse amor, nada disso adiantaria, nada absolutaria, nada. E a mesma coisa que ele vai no verso seguinte, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ainda que eu fosse um profeta que conhecesse todos os mistérios de Deus, não existe, é impossível, mas ainda que tivesse um profeta que conhecesse todos os mistérios de Deus, se ele não tivesse amor, nada seria. Ainda que ele tivesse fé, ainda que ele tivesse para transportar monte, que é impossível, que eu nunca vi ninguém transportar um monte, alguém na igreja bíblica que transportou um monte pela fé, ainda que fosse possível, Paulo fala aqui, né? Ainda que fosse possível, se eu não tivesse amor, né, de nada seria. Então eu não vi ninguém na história da igreja que fizesse, né, essa transportar os montes, né? Mas ele fala, ainda que tivesse, se essa pessoa não tivesse amor, de nada vai adiantar. Então, eu estou aqui primeiro passando para você o que é uma hipérbole, para a gente entender correto, para a gente ter uma ideia do que. Pode ser ter outros exemplos que Paulo, né, tá, exemplo. Eu peguei alguns exemplos aqui. No capítulo 4, no verso 15, Paulo fala assim, ó, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais, pois eu geri vocês em Cristo por evangelho. Ainda que vocês tivessem milhares de mestres, ainda eu seria o pai espiritual de vocês. É claro que os corintianos não tinham vários mestres, milhares de mestres, mas ainda que eles tivessem, Paulo está falando lá para eles, eu continuo sendo o pai espiritual deles. Ou em Romanos, no capítulo 9, verso 27, citando o profeta Isaías, Paulo diz assim, ó, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. É claro que por mais que numerosa seja a nação de Israel, nunca vai ter tantos israelitas ou judeus em toda a sua história que chega perto, né, como o grão de areia que tem na beira-mar. Então Paulo está dizendo assim, ainda que isso acontecesse, só o remanescente, só os eleitos diante da nação de Israel seria salvo. Então isso é o quê? Hipérbole. Entendeu? É exagerar uma coisa para que você possa jogar em relevo, né, o valor de outra. Beleza? Deu para entender, né? Então o ponto do apóstolo Paulo aqui é mostrar o valor, né, do amor. O amor é muito mais importante e necessário e útil para aquela igreja de Corinto do que os dons espirituais. Então ele usa desse recurso aqui. Então por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque essa passagem, ela nos esclarece a respeito de algumas questões que têm a ver com dons espirituais. Primeiro, a natureza dos dons espirituais, particularmente aqui, no que diz respeito às línguas. No verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens, é claro que o apóstolo Paulo está dizendo o dom de línguas. E ao se definir o dom de línguas como, ainda que eu fale a língua dos homens, está evidente que Paulo tem em mente
que o dom de língua é dom de falar idiomas humanos. São a língua dos homens. São idiomas que as pessoas falam entre si. As linguagens que são comuns entre os povos. Ele não está falando aqui de uma linguagem espiritual que não faz sentido. Não. Estou dizendo no contexto de Corinto. Entendeu? Aqui que ele está dizendo. Né? Alguns chamam de glossolalia, né? Enfim, que é uma língua diferente do que está sendo no contexto disso aqui, onde não tem uma regra, uma gramática, onde não tem sentido, né, esse dom de línguas aqui no Novo Testamento de Paulo. Então, o dom de línguas no Novo Testamento é a língua dos homens, como lá no livro de Atos, lá no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e os apóstolos e os que estavam com ele começaram a falar em idiomas humanos. A ponto do que a multidão composta de gente, de vários países, é só você ir lá, diferentes nacionalidades e dialetos, eles entenderam na sua própria língua. Entendeu? Não dá para adiantar querer dizer, mas foi o Espírito Santo que fez o milagre no ouvido deles. Mas o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos lá, não tinha descido sobre eles ainda. Então o milagre foi nos apóstolos. Foi na boca dos apóstolos e não nos ouvidos da multidão. Foi na boca dos apóstolos e não no ouvido das multidões. Então, se é a mesma coisa, só se a gente for querer que tem dons, dois dons de língua. Um em Atos 2 e o outro que era falado em Corinto. Mas a passagem como essa daqui, em 1 Coríntios capítulo 13, nos leva na direção de que é o mesmo único dom. Língua dos homens. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Paulo quer dizer, ainda que eu tivesse o dom de línguas, tal intensidade que eu fosse capaz de falar em todos os idiomas humanos, ainda assim sem amor, não ia significar nada. Aí você chega no restante da frase. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Você vê que dos anjos é colocado mais no final. Como se ele quisesse dizer ainda a hipérbole, aumentar o exagero, como se falasse assim, ainda que eu tivesse o dom de língua tão intenso que eu fosse falar até em todos os idiomas humanos, mas ainda que eu fosse capaz de falar até na língua dos anjos, ele não está dizendo que isso é possível. Ele está dizendo que ainda que fosse, o amor ainda seria o mais importante. Olha a interpretação. Olha, nós não podemos usar essa passagem para a gente dizer que o dom de línguas é o idioma dos anjos. Primeiro porque está no plural, certo? E que a gente saiba que línguas é o resultado de Babel. Só tinha uma língua. Então teve o pecado da raça humana, Deus castigou e transformou em línguas. Que nós sabemos que lá atrás. Então, se os ambos falam em alguns idiomas, deve ser um idioma. Deve ser um idioma que a gente não tem conhecimento. Então, toda vez que os anjos se manifestaram biblicamente, eles falaram na língua das pessoas normais. Quando eles se manifestaram entre judeus, eles falaram na língua que os judeus entendiam. Quando eles falaram aos apóstolos, eles falaram na língua que os apóstolos entendiam. Ou não? Bíblica. Então, eu estou enfatizando isso aqui até um pouco demais para vocês, é que para a gente ouvir o contraditório. Porque a gente está acostumado a ouvir só o outro lado apenas, mas eu quero dizer que tem bons argumentos, biblicamente falando, que nos levam a entender que o genuíno dom de línguas concedido no período apostólico era esse milagre, que o Espírito Santo capacitava as pessoas em falar em outros idiomas que nunca ouviu falado antes. Você está entendendo? Só estudar, gente. Então, Paulo diz aqui no verso 1, ainda que ele tivesse esse dom de línguas nessa intensidade toda, ele diz assim no final, se eu não tivesse amor, eu seria como um bronze que ressoa e como um sino que retine. Exatamente que eram os instrumentos musicais que Paulo está se referindo. Eu não tenho muita certeza, se você vê algumas traduções, que símbolo é prato, gongo, sino, mas o ponto é instrumentos metálicos que produzem uma nota só. Vamos pôr um triângulo, ou um símbolo, ou um gongo, enfim, alguns acham que a comparação aqui seria o sino, porque o sino ele é grande, mas ele é oco. E a ideia é exatamente essa. Ele é grande, faz um barulho muito grande, mas ele é oco. Então por isso que ele faz barulho. Muito barulho. Tá entendendo?
Então, se eu, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um grande sino oco, só fazendo barulho, só barulho, 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 só fazendo barulho, mas sem amor. Ele diz aqui, a palavra de Paulo, eu nada serei, serei como um bronze que soa e como símbolo que retine um sino. No verso 2, ele está falando agora do dom de profecia. Na mesma estrutura de hipérbole, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência aqui é a ciência espiritual. A palavra gnose, né, que é usada lá no Novo Testamento, por via de regra, neste sentido. Né, conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento da coisa de Deus. Então, ainda que eu seja um profeta, que eu conheço todos os mistérios, mistério é uma coisa oculta, que somente é dada a conhecer, né, através de uma revelação. O profeta era um homem dos mistérios, alguém que Deus revelava os seus segredos. Então Paulo diz assim, ainda que eu fosse um profeta, a quem Deus tivesse revelado todos os seus segredos, olha só, que profeta, né? Imagina, se Deus tivesse revelado todos os seus segredos, portanto, se eu tivesse todo o conhecimento espiritual de tudo que é possível, aí ele diz, no mesmo verso ele diz, o dom da fé. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, a fé aqui não é a fé salvadora. A fé salvadora todo crente tem. É o dom de fé que se você pegar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, você vai ver, né, o dom de fé. Exatamente isso. Se você estuda, você vai ver a capacidade que Deus dá a algumas pessoas para crerem firmemente nas promessas de Deus, mesmo aquelas que parecem mais impossíveis. Então é um dom da fé, é dado por Deus quando Ele quer usar uma pessoa em oração, e uma pessoa que tem um ministério de intercessão, geralmente o Pai dá o dom da fé para essa pessoa. Né? Paulo está dizendo aqui, ainda que Deus tivesse me dado o dom da fé com uma intensidade tão grande que eu pudesse transportar montes, Paulo está se referindo aqui àquela promessa de Jesus que está lá em Mateus 17, verso 20, e Mateus 21, verso 21, do que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele se lançará. E Jesus disse isso. Então Paulo disse, ainda que Deus desse uma fé do tamanho dessa para mover montanhas, que isso é uma hipérbole, que ninguém nunca fez isso, né? Eu não conheço biblicamente, historicamente, né? Eu não vi isso na Bíblia, mas é uma hipérbole, você está entendendo? Então, olha só para você ter uma ideia. Por isso que é bom a gente buscar conhecimento, estudar. Então teve muita gente de fé, de conhecimento, mas nunca se soube alguém que tivesse transportar uma montanha pela fé. Nem os próprios apóstolos. Mas ainda que eu pudesse fazer isso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se não tivesse amor, nada seria. Já não seria nada. Nada. Eu posso ser o maior profeta, o homem da maior fé, mas na verdade nada seria se eu não tivesse o amor. Então, que importância tremenda o apóstolo Paulo atribui o amor a ponto de dizer que ele, sem ele, gente, sem o amor, os dons espirituais não servem para nada. Ou não tem finalidade. Né? Você está entendendo? Não ajuda, não contribuem para os outros e para nós mesmos. No verso 3 ele fala agora o dom da generosidade, né? Ou da misericórdia. Ainda que eu distribua todos meus bens entre os pobres, isso aqui não é impossível. É difícil, mas está dentro da categoria de hipérbole. Né? Paulo está colocando coisas que não é impossíveis, mas bem difícil. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Pensa nisso. Jesus fez uma vez esse desafio com o moço lá e você sabe o que aconteceu, né? Ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres, o dom da generosidade, o dom do martírio. Olha, que os estudiosos acham que era o dom de ser mártir. Nem todo mundo tem a capacidade, diante da morte, gente, dizer assim, eu não nego Jesus. Pode me matar, pode me queimar vivo, serrar o meio, jogar no meio dos leões, dar um tiro na minha cabeça, me fuzilar, mas eu não nego Jesus. Nem todos os crentes aparentemente são capazes de fazer isso. Porque a história da igreja tem vários relatos de que antes da morte optou por negar Jesus. Não só a história de mártires, né?
Tem a história dos mártires, né, que foram para a fogueira cantando lá em Hebreus 11 e louvando a Cristo. Mas também tem a história do contrário, de outros que simplesmente falaram o quê? Eu vou abjurar, negar Cristo, do que eu perder a vida da minha família, dos meus filhos sendo queimados vivos, ou coisa desse tipo, né? Então, por isso que alguns estudiosos acham que isso é uma graça de Deus morrer como mártir, ainda que você tenha essa graça, diz o apóstolo Paulo. Ainda que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se pressupõe por amor a Cristo, em nome de Cristo. Se não tiver amor, o que pressupõe que você pode dar tudo que você tem aos pobres e não ter amor, ou que você pode dizer, eu vou morrer por causa de Cristo e não ser por amor genuíno. Tá entendendo? Já pensou nisso aí? Né? Você pode ser capaz de fazer o que parece atos religiosos, como nós vemos muito por aí, atos de grande importância, de renúncia pessoal, e não ser pelo motivo certo. Se você não tiver amor, Paulo diz aqui, de nada vai adiantar. Nada. Nada adiantou. Não vai adiantar absolutamente nada isso daqui. Irmãos, não é à toa que as pessoas dizem que nós estamos diante de uns capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Os comentaristas dizem e não é sem razão, porque as verdades que estão sendo colocadas aqui nos empurra, nos coloca contra a parede. Então elas demandam de nós um exame, uma reflexão de coração, de mente, né, da nossa vida, da nossa conduta, e sobre essa questão dos dons espirituais. Então, para você ver, irmãos, como a gente inverte essas coisas. Olha só para você ver. Então, quando a gente começa a estudar, adentrar dentro da historicidade, a nossa mente começa a ficar mais aberta. Nós começamos a observar o Evangelho mais diferente, né? Então, nós vemos aqui várias pessoas dando testemunho, algumas coisas do tipo que fala assim, de cura, de visão que teve, de contar do que Deus falou para ela, de profetizar alguma coisa, né? E o pessoal gostar, aplaudir, achar benção. Mas eu nunca vi, gente, não sei vocês, o pastor chamar lá na frente, né, um casal, né, e dizer assim, olha, esse aqui nunca realizou milagre, esse aqui nunca curou ninguém, esse nunca subiu até o terceiro céu, mas eu nunca conheço uma pessoa que ama mais do que ele. Alguém que é cheio de amor. Você já ouviu algum testemunho assim? A gente não dá lugar para isso, muitas das vezes. Né? A gente quer o sobrenatural, o espetáculo, aquilo que chama atenção, né? Para a gente ver e bater palma. Mas aquilo que é mais importante, a gente nem ouve falar. Veja como a igreja moderna hoje está invertendo os valores bíblicos. Está invertendo. De maneira que a gente gosta do sensacional, do extraordinário. Né? E esse daqui passa batido. Mas esse daqui é o primeiro ponto. Só o amor é que conta. Do verso 1 até o verso 3. Vamos agora tentar chegar agora na segunda parte, onde o apóstolo Paulo define o que é o amor. Que até aqui ele não disse o que era. Ele falou, né, ele está pressupondo que os seus leitores entendam. Né? Mas eu entendo que para não deixar nenhuma dúvida do que ele está falando, agora ele vai explicar o que é o amor. E ao fazer isso, ele vai explicar de uma forma que o amor fica claro, que o amor sempre ele vai triunfar. Nesse próximo aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Sempre ele vai triunfar. Olha aqui. O amor é paciente, bondoso. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece. Não se trata com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não se alegra com injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mais uma vez eu quero chamar a nossa atenção aqui para a habilidade de Paulo como escritor. A gente já vê que ele é capaz de usar figuras, recursos como hipérbole, que nem a gente mencionou agora, e aqui ele usa um outro recurso chamado de personificação. Virtudes são abstratas. Então Paulo fala de maneira abstrata, quase não saiu. Né? A gente é mais do concreto. Né? Então Paulo fala do amor como se fosse uma pessoa. O amor não faz isso, não é isso, o amor não procede assim, o amor faz isso. Ele fala do amor como se fosse uma pessoa. Né? Isso chamamos de personificação. Beleza? Então ele personifica o amor. Ponto que alguns estudiosos
acharem que aqui está falando de Cristo. Quem é a pessoa que ama dessa forma? Ele estaria falando da pessoa de Jesus Cristo. Né? São estudiosos que falam isso daí. Entendeu? Mas o que ele está personificando o amor, ele está. Tá entendendo? Então, ele vai dizer o que o amor é, né? O que o amor não faz e o que o amor faz. Ele vai deixar muito claro o que ele quer dizer e a importância do amor que ele tem dado aqui. Então, mais uma observação vou falar aqui, que é necessário falar. Né? Os dons espirituais, você pode ter ou não. Determinados dons. Você pode ter uns dons, outros não. Mas o amor, ele não é dom. Eu falo isso daí porque na minha Bíblia, né, na minha Bíblia aqui, está em negrito aqui, que ele diz, o amor é o dom supremo. Né? O minha está aqui no final do capítulo 12, ele fala isso aí, em negrito. Você está entendendo? Então, dá uma ideia de que o amor é dom. Não. Dom, nós vemos aqui, o amor não é dom. Amor é fruto. Fruto do Espírito. Todo crente tem que ter. Dom a gente pode ter ou não. Mas o amor a gente tem que ter. Ele está lá em Gálatas, lá no capítulo 5, como sendo o primeiro dos 9 frutos do Espírito que aparece lá. O amor é fruto. O amor é fruto. Então, pessoal, diante dos dons do Espírito, você tem o fruto do Espírito, como sendo o quê? Mais importante, sendo aquele que dá razão e motivação para quê? Dos dons espirituais. Então, Paulo, ele personifica o amor, ele diz primeiro que o amor é paciente, o amor é bondoso. São duas coisas que ele diz a respeito do amor. O que ele é? Né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Então, quando a gente dá uma lida nessa lista aqui, que ele fala mais de 10 coisas a respeito do amor. O que ele é, o que ele faz, o que ele não faz, né? A gente poderia falar mais outras 10 coisas a respeito do amor. A lista é grande. Mas por que ele escolheu essas aqui? E a resposta é porque Paulo escolheu aquelas características do amor que se adequa à situação da igreja de Corinto naquela época. A igreja de Corinto era uma igreja complicada, uma igreja dividida, uma igreja com problemas de conflitos entre os irmãos. Havia gente processando outros nos tribunais, havia gente vivendo com a mulher do seu pai, havia grupos que não se falavam porque competiam em termos de seus líderes. Ali era uma igreja que estava dividida, totalmente rachada em liberdade cristã, em horário do culto é uma bagunça cristã, onde Paulo fala que a reunião deles causava mais mal do que bem, e não era a ceia do Senhor que estava, né? Falava que era uma confusão, tinha competição, concorrência entre eles. Então Paulo, ele escolhe essas características que resolveria os problemas da igreja lá de Corinto. O amor é paciente. Os coríntios precisavam de paciência, um com os outros. Precisava mesmo lá. Porque eles viviam envolvidos em constantes confusões e contendas. Só lê, o amor é paciente, o amor é bondoso. Os caras precisavam de bondade para se tratar. Porque tinha gente processando um outro, cara, lá no tribunal. Ao invés de usar de bondade. O que o amor não faz? Aqui, perto do verso 4. O amor não arde em ciúmes, como aqueles irmãozinhos que ficavam enciumados lá na época, aqueles que falavam em línguas, né? Enquanto o dom deles era ficar lá embaixo, só olhando, aplaudindo, vendo aquilo, encorajando, e quase não aparecia, ardendo em ciúmes, né? Querendo um lugar de proeminência, mas o amor não fica com ciúmes, né? Ele vai falar aqui que se alegram com os outros mais adiante. O amor não arde em ciúme. O amor não se envaidece. Os coríntios achavam que eram mais espirituais do que o apóstolo Paulo. Ó, o amor não é orgulhoso, cheio de arrogância, a ponto de considerar o apóstolo Paulo como inferior para os caras e dizer que eles não precisavam da ministração do apóstolo Paulo. O amor não conduz de forma inconveniente, como aquele membro da igreja que estava indo para a cama com a mulher do seu pai. O amor não busca os seus interesses, como aquele outro membro que foi lá aos tribunais buscar seus interesses financeiros contra outro membro da igreja. O amor não se rende, não se ressente do mal, não percebe o mal que os outros fazem. Está entendendo? Então o amor não se alegra com a injustiça. Tudo isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, mas ele se alegra com o quê? Com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera.
e tudo suporta. Então Paulo escolheu isso aqui porque era exatamente o que a igreja de Corinto precisava. Então a igreja não precisava de mais dons espirituais, a igreja de Corinto. Eles não precisavam de manifestações extraordinárias, sinais, prodígios. Era uma igreja carnal, uma igreja dividida. Era uma igreja que vivia fora dos caminhos de Deus. Era uma igreja que não tinha disciplina. Era uma igreja que precisava era do quê? De um batismo. Mas um batismo de quê? De amor. Ela precisava de um batismo de amor. Que o Espírito Santo viesse sobre aquela igreja e derramasse um amor de Cristo sobre a igreja. Para que houvesse o quê? Reconciliação, para que houvesse arrependimento, para que houvesse aquebrantamento, confissão de pecados, para que houvesse restauração de vidas, para que a igreja voltasse a ser uma igreja de fato espiritual. É isso que a igreja precisava lá da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha perdido completamente o foco. Os caras tinham perdido o rumo. Os caras que estavam olhando para a direção errada. Então isso pode acontecer com igrejas. Isso pode acontecer com nós, com pessoas. Não vou dizer que eles eram bem intencionados. Em nenhum momento o apóstolo Paulo nos repreende por maldade. Eles não eram maus, né? Não eram ímpios. Mas era uma igreja que havia se equivocado, saiu ali do trilho, perdeu o foco. Havia confundido o que era espiritualidade com manifestações. E os caras esqueceram que a maior manifestação de espiritualidade é o amor, que é o fruto do Espírito. Então Paulo tenta trazer de volta a igreja para o caminho que a igreja deveria andar, deveria seguir. Então já vimos que só o amor conta, de 1 a 3. Vimos que só o amor triunfa, né, do verso 4 ao 7. E agora a gente vai entrar no último que fala só o amor permanece, do verso 8 ao verso 13. Temos alguns minutos aqui ainda. Legal? Então, a partir do verso, o amor nunca acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, a parte profetizamos. A versão antiga fala assim, em parte conhecemos, em parte falamos. Mas quando vier o que é completo, perfeito, no original, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de meninos. Né? Agora vemos por um espelho um enigma, mas veremos face a face. Mas agora conhecemos em parte, mas conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecei esses três, a fé, esperança, amor. Mas o amor é o maior deles. Então, gente, o ponto aqui do apóstolo Paulo é que agora, o terceiro ponto dele é que os dons espirituais, né, tinha que permanecer. Em contraste, o amor vai permanecer eternidade afora. Ele fala aqui no verso 8 que o amor nunca acaba. Acabar no grego é o verbo cair. Então ele está dizendo assim, o amor jamais cai. Não cai de validade. Não vai acabar a validade do amor. Ele nunca vai tropeçar, ele nunca vai deixar de ficar em pé. Então o amor é uma realidade que Deus, ele planejou para a sua igreja, que ele vai de eternidade afora. Então o amor, não somente para esse mundo, mas para o mundo vindouro também. O amor jamais cai, ele nunca deixa. Então ele nunca vai cair do plano de Deus, ele nunca vai deixar de ser a vontade de Deus para o seu povo, aqui nesse mundo e na eternidade. Nós viveremos totalmente em harmonia. Então, o que vai caracterizar a vida na eternidade? Você pode perguntar. A resposta é o quê? Amor. Amor perfeito entre nós e Deus e amor perfeito entre uns aos outros. Que beleza que vai ser. Isso vai caracterizar a vida eterna. Meu Deus, que maravilha vai ser. Você entendeu? Então, o amor jamais acaba. Ele não está falando aqui que vai individualmente. Tem hora que, puxa, eu estou sentindo tudo menos amor. Tem hora que dá vontade de fazer tudo ao contrário. Ele não está falando na experiência dos cristãos. Há momentos que a gente deixa de amar. Há momentos que a gente chega à carne e a gente faz o que não devia. Mas é totalmente oposto do amor. Há momentos que a gente faz isso. Mas não é nesse sentido que ele está falando aqui. Ele está falando que o amor jamais deixará de ser a vontade de Deus para o seu povo. Do modo de existência para o povo de Deus. Sempre será o quê? O amor em contraste com os dons espirituais, que vão passar.
que eles são temporários, eles têm a ver com essa vida aqui. Então a maior figura para isso é uma que Paulo gosta muito de usar, né? É como se fosse um edifício, né? Ou uma casa, ou um edifício, vai. Conforme vai levantando aquelas paredes, né, do edifício, né, é colocado o quê? Andaimes ao redor do prédio ou da casa. Para quê? Aquelas armações, para quê? Para que os homens vão erguendo, ficam em cima, ao redor, em pé, e vão colocando, vão construindo ali. Então, conforme vai subindo, os andaimes vão subindo também. Então, quando o prédio, a casa, estiver pronto, não vai precisar mais dos andaimes. Olha que exemplo legal. Os dons espirituais são essas ferramentas. São esses andaimes que, através o andaime, Deus está edificando a sua igreja. Então, quando a igreja estiver completa, nós não precisaremos mais dos dons. Eles são o quê? Provisórios. Eles têm a ver com essa vida aqui. Por que isso é importante, gente? Porque ao invés de você ficar focando só naquilo que também é provisório e temporário, você foque naquilo que é eterno. Entendeu? A gente pode gastar tempo não só em jejuando, pedindo dons de línguas, pedindo os dons, né? Hoje nós como igreja nós estamos precisando mais de amor. É fácil? Não é fácil, meus irmãos. E você pode olhar assim e falar, pô, Carlinhos, então você é o amor em pessoa. Você ama todos. Não, irmãos, não é fácil. É muito difícil. Amar quem nos ama é fácil. Mas amar quem nos odeia, irmão, é uma luta. Você sabe do que eu estou falando? Não é fácil. Não é fácil. Você está entendendo? Tem pessoas chatas, pessoas insuportáveis, pessoas que mentem, pessoas que te caluniam, pessoas que falam mal de você. É fácil. Paulo está tentando trazer aquela igreja para o foco, que é o quê? Que é a busca do amor, que é o mais importante do que todos os dons espirituais. Então os dons, pessoal, eles vão acabar. Quando vier aquele que é perfeito, vai acabar. Olha o que o Paulo fala. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Profecias, dom de profecia, dom de línguas, que nós lemos, e ciências pode ser o dom do conhecimento, palavra da sabedoria, que nós mencionamos lá atrás, no começo. Né? E no capítulo 12 você vai ver também. Mas quais os dons espirituais que nos trazem o conhecimento de Deus? Então Paulo diz que esses dons vão passar. Profecias, elas têm hoje, mas elas vão passar, vão acabar. Línguas têm hoje, vão cessar. O dom do conhecimento, do mestre, da palavra da sabedoria, tem e vai passar também. Está entendendo? Por quê? Qual é a consequência disso, gente? O nosso conhecimento é incompleto. O conhecimento que nós temos de Deus, ele é incompleto. Ele é suficiente, aquilo que Deus nos revelou na Bíblia é suficiente para que nós conheçamos e sejamos salvos, mas não é tudo para que existe de saber, para saber a respeito de Deus. Não. Tem coisas que Deus não revelou. E também nós não deveríamos nem estar procurando. Porque é aí que começam as heresias, quando você começa a procurar coisas que Deus não colocou. Você começa a inventar coisas. E o que nós vemos aí, hoje em dia, é o que está cheio disso aí. Então, hoje, o nosso conhecimento, ele é incompleto. Eu sei o suficiente para quê? Para que eu seja salvo dos meus pecados e tento viver uma vida santa e reta aqui nesse mundo. Esse tanto fala, a Bíblia fala. Então, tem muita coisa que a Bíblia não fala. Então, nosso conhecimento ele é incompleto. O dom de profecia, ainda que tenha profeta, que tenha aí falando que Deus me disse, Deus me revelou, por mais que ele fale da parte de Deus, por mais que diga, sempre vai ser incompleto. Por isso que a Bíblia manda julgar os profetas. E é por isso que a Bíblia diz, a revelação, Deus tem falado de tantas maneiras, pelos pais, pelos profetas, e ultimamente fala pelo seu Filho Jesus Cristo, que é a relação maior que está aqui. Está aqui nas Escrituras. Então, toda forma de revelação, ela é incompleta. Ela é perfeita. A Bíblia, mas ela não é total. A Bíblia, ela é suficiente, mas ela não é exaustiva. Ela não é exaustiva. Então, ao vendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é completa. Beleza? Então, mas, vamos lá. Aqui é o ponto que é o ponto mais polêmico da passagem. Quando vier o que é completo,
no grego é teleios, né? Na verdade está no neutro teleion. Quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. O que Paulo está dizendo é que quando o perfeito chegar, os dons que são em partes, eles serão aniquilados. Então a grande pergunta é, o que seria esse completo, esse perfeito que Paulo está falando aqui, que quando chegar os dons não serão mais necessários? 3 respostas têm usados os estudiosos a falar, e é uma briga muito grande nesses 3. Né? 3 tipos de interpretação. Né? Primeiro, pessoas dizem que Paulo está dizendo ao amor. Quando a igreja amadurecer, ela não vai precisar mais dessa infantilidade, dos dons, desses tipos de dons que os coríntios estavam querendo aqui. Quando a igreja amadurecesse, quando chegasse no nível de maturidade, esses dons aí, que são bem infantis, né, que fala de meninos, né, isso aí vai passar. Uma igreja madura. Né? Não precisa da gente estar falando de língua, profetizando, não. Tá entendendo? Por mais que eu gosto dessa interpretação, até porque o amor ele está no contexto desse aqui, mas eu não creio que ela se sustente historicamente nesse aí. Porque desde o período dos apóstolos até o dia de hoje, nunca chegou na época uma igreja madura. A igreja sempre foi marcada por altos e baixos. Sempre marcada por período de infantilidade. Nunca houve um momento em que a gente possa dizer assim, a igreja amadureceu. De maneira que ela não precisa mais dos dons. Não, até hoje a gente vê a igreja no Brasil, a infantilidade, a imaturidade, a incoerência, as heresias, umas coisas malucas que a gente vê aqui. Então, grandes problemas que estão marcando a nossa igreja hoje. Então, se o perfeito hoje aqui é o amor, está muito longe de chegar. Então, eu creio que não é o amor. Segunda opção que pode ser, muito bem defendida por gente de gabarito, capacitadas, é que se refere a quê? Ao cânon das Escrituras. Então o apóstolo Paulo está se referindo àquele momento em que o último livro da Bíblia seria escrito pela revelação escrita de Deus. Se estivesse terminado, nós não precisávamos mais de revelação. Agora através de línguas, de profecias ou de qualquer outra coisa. Por mais que eu goste dessa interpretação, porque ela valoriza a Bíblia, entretanto, me parece muito difícil, gente, imaginar que o apóstolo Paulo está falando, pensando no fechamento do cânon, né, que se daria há 300 anos depois. Então uma regra de interpretação é, você tem que sentar lá na cadeira, né, do pessoal que está ouvindo a voz de Paulo pregar e tentar entender com os ouvidos de uns coríntios lá do século I. Você acha que algum coríntios, ao receber essa carta aqui, ele entenderia que Paulo estava querendo se referir a terminar o livro de Apocalipse? Pelo apóstolo João, e o reconhecimento 300 anos depois, sem o argumento da igreja, que é o cano das escrituras? Não tem sentido, né, gente? Então não cabe-nos nesse contexto. Então eu fico aqui, né, tem uma frase de Calvino que ele diz assim, o que Calvino fala? Dizendo que isso daí se refere à vinda de Cristo. Calvino diz isso. Então o perfeito aqui, o completo é o quê? A vinda de Cristo. Quando Cristo vier, o edifício vai estar pronto e os andaimes vão ser dispensados. Então, até a vinda do Senhor Jesus, nós precisaremos dos dons espirituais para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Precisamos, não tem jeito. Está entendendo? Até quando Jesus vier. Alguns vão dizer, mas espera aí, lá no grego é neutro. Teleon. E Cristo é masculino. Mas Paulo não está falando da pessoa, ele está falando do evento. O evento é neutro. Quando vier o que é perfeito, quando vier essa era da perfeição que será inaugurada pela pessoa de Cristo, ele não está falando da pessoa, está falando do evento. Né? É neutro. Então, a gramática grega, conforme ela. Então, essa é a solução que melhor se encaixa no contexto. Então, ele usa 2 figuras para justificar isso daí, que são figuras claramente escatológicas. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Hoje, quando eu sou homem, existem as coisas de menino. Ele está dizendo esse período da igreja, né, entre as 2 vindas de Cristo, até a sua maturidade, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, a igreja perfeita, que vai se santificar, vai se aperfeiçoar do seu sangue. E a mesma coisa no verso 12. Vemos o que seria o espelho quando ele fala. O
Como que faz sentido? É um espelho que eu tenho em casa, que eu olho lá assim e eu falo, puxa, Carlinhos, como que você tá velho? Quando ele diz lá, nossa, tô com barba branca, meu Deus, os anos estão chegando para mim. Não, não, esse espelho que ele fala aqui não era daquela época. Aquela época o espelho era uma superfície de bronze polindo, você não conseguia ver direito. Só faz sim. Olha aqui, ó, o 12, porque agora vemos como um espelho de forma obscura, como um enigma. É um bronze polido, depois veremos face a face. Agora o conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. É claro que ele está falando da vinda de Cristo. Então nós veremos face a face, conheceremos a Cristo. Então, irmãos, para a gente estar encerrando aqui, o fato de que eu acredito aqui que Paulo está se referindo à vinda de Cristo, ele não quer dizer com isso que nós tenhamos que afirmar que todos os dons mencionados na Bíblia sempre estarão disponíveis para a igreja em todas as épocas. Porque, evidentemente, gente, não é verdade. Se você der uma olhada na revelação bíblica, eu tenho certeza que você já estuda a Bíblia, né? Você vai ver que Deus, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, certo? É o mesmo Deus. Mas Ele nem sempre age da mesma maneira. Ele fez coisas lá no passado que ele não faz hoje. Ninguém vai esperar. Por exemplo, Deus não poderia criar mundos, criar terras, um novo universo? Deus pode fazer? Pode, mas alguém espera que Deus faça isso? Hoje? Não. Deus não poderia abrir ali o Rio Paraná para o povo lá do Paraná passar seco. Lá no Rio Paraná, Deus não poderia fazer isso daí hoje. Abrir o rio? Pode ou não pode? Alguém está esperando que Deus vai abrir o Rio Paraná ou ora para que Deus faz isso? Por quê? Porque é óbvio que Deus não vai fazer aquilo hoje. Deus seria capaz de, durante 40 anos, fazer cair pão do céu e alimentar a sua igreja? Lá na África, lá na Nigéria, lá naqueles países que está passando fome, Deus não poderia derramar durante 40 anos, chover pão, alimento para satisfazer lá aqueles nigerianos que morrem de fome aos milhares? Deus pode fazer isso? Alguém espera que ele faça? Cair pão do céu? O fato de que Deus ele fez parar o sol. O sol não retrocedeu? Deus pode parar o sol? Pode. Alguém está esperando, alguém está orando para que Deus faça o sol parar? É o mesmo Deus, gente. Está entendendo? Mas ele não faz as coisas sempre da mesma maneira. Pegou essa? Não confunda, entenda. Não confunda a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus. Pegou essa? Deus ele é imutabilidade, mas ele não faz a mesmice. Ele age em períodos diferentes, de maneiras distintas. Período do Antigo Testamento, Deus fez grandes sinais e prodígios e maravilhas que ele nunca repetiu no Novo. E no período de transição, coberto pelo livro de Atos do Apóstolo, aquele primeiro período durante o primeiro século, muitas coisas extraordinárias aconteceram que não se repetiram na história da igreja até o dia de hoje, gente, por mais que as pessoas insistem. Tá entendendo, meu irmão, a importância de você poder estudar as Escrituras Sagradas? Você está entendendo, irmão? Como que é bom você ter que estudar? Isso é maravilhoso, por isso que a gente decide fazer uns vídeos igual esse, para que entre na sua mente e você comece a ver o evangelho diferente. Você entendeu? Então hoje, você entendeu? Você já ouviu falar alguém que andou sobre as águas? Não, mas foi aquele contexto de Pedro. Então o fato que Deus é o mesmo, não é que ele age da mesma maneira. Os dons estarão presentes, mas Deus dá os dons de acordo com cada um. De acordo com a necessidade da sua igreja. E, portanto, meus irmãos, vamos deixar Deus ser Deus? Se é que eu posso falar desse jeito? E não querer colocar dentro da minha caixinha, né, de como eu acho de que ele deveria agir, de que ele deveria fazer. Então vamos deixar que ele haja totalmente soberanamente na nossa vida. Que ele é Deus. Ele sabe o que é melhor. Entendeu, meus irmãos? Então eu quero agradecer vocês, né? É um vídeo bastante extenso, né? São 50 minutos que eu tentei fazer aqui, mas não dá para resumir tanta historicidade, tanta coisa boa em 20 minutos ou em meia hora. Não dá, irmão. São muitos detalhes e riqueza.
Então eu espero que você tenha compreendido 1 Coríntios no capítulo 13, todo o que Paulo estava se referindo, o que estava acontecendo naquela época. Beleza, meus irmãos? Então que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Quero agradecer. Deixa eu tomar água aqui. Tá. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Que vocês possam cada dia mais abrir a sua mente. Que assim, tudo tem uma história. A Bíblia não caiu de paraquedas aqui. O povo judeu, ele teve uma história. Paulo teve uma história. Então, meus irmãos, que você possa cada dia mais e mais aprender das Escrituras Sagradas. Então eu quero te agradecer por permanecer esse momento comigo, aprendendo da história, porque conhecimento é sempre bom. Né? Você fica... as pessoas te enganam menos. Né? E infelizmente o que nós temos visto aí é muitas pessoas sem falta de conhecimento, com falta de conhecimento. Beleza? Então eu quero te agradecer por essa noite, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa colocar sua opinião, que você possa, ó Carlinhos, foi legal, continua, tá bacana, ó Carlinhos, não gostei porque você tá errado nisso. Mesmo assim, Deus seja louvado. Beleza, gente? Grande abraço para vocês, que o Pai abençoe a vida de vocês. Até a próxima aí, ó. Agora você aprendeu aqui, ó, 1 Coríntios do capítulo 13 que Paulo estava falando. Entendeu? Grande abraço, gente. Compartilha esse vídeo aí. Fala aí o que você achou, o que você gostou. Entendeu? Estamos aqui para aprender uns com os outros. Fazer que nem os bereanos de Atos 17. Beleza? Grande abraço para todos. Que a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Até a próxima.